Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Essa é a mensagem 13. Vai alimentar. De novo alimentar. Sim. O apóstolo. A função dele é evangelizar. Amém. Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Mais uma palavra, o Senhor sempre está nos suprindo com a palavra. Então o Senhor nunca nos deixou sem palavras. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Amém? Então vamos ler o outro versículo aqui, já que estamos aqui. Gênesis, capítulo 49, 11 e 12. Está 8 aqui, mas vai para o outro mesmo. Amém? Senhor Jesus. Judá. Judá é a tribo da nação de Israel. E também Judá tipifica a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, o que está na Bíblia, no Velho Testamento, todas as coisas, todas as pessoas que estão no Velho Testamento, todos os atos, você vê aí no Velho Testamento, ele está falando sobre Jesus. Ele está falando, está entregando o Evangelho para nós. Amém? Então, todas as experiências que eles passaram no Velho Testamento, que foi publicado, foi escrito aqui, eles apontam para a nossa experiência com Cristo hoje. Tanto aponta para o próprio Cristo, como aponta para a nossa própria experiência. Então, o Evangelho está todo no Velho Testamento. E ele está também revelado no Novo Testamento. Amém? Tanto é que lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Apocalipse, diz que Cristo é o leão da tribo de Judá. Judá, vamos ler o 8 aqui. Judá, seus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Empurra-se e deita-se como um leão, e como leoa. Quem despertará? O cego se arredará de Judá, não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló, até que venha Cristo. Amém. E a ele obedecerão os povos, ou as nações. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui tem um jumentinho, amém? Esse jumentinho somos nós, irmãos. Senhor Jesus. Vamos aproveitar e vamos ver outro jumento aqui. Está no versículo 14. Isaac é jumento de fortes ossos e de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Senhor Jesus. Então, esse jumentinho aqui está mais aperfeiçoado. Nós estamos ainda no estágio da transformação. Senhor Jesus. Mas tanto esse como aquele, são nosso exemplo, Então nós temos que ser um jumento preparado. Senhor Jesus. Então, nesse intermediário, ele é referente ao livro de Gálatas. A conferência internacional que gerou o intermediário para nós, amém? Ele é referente ao livro de Gálatas. E a ênfase do livro de Gálatas nessa conferência foi a nossa filiação, nessa nossa transformação. Então Deus nos predestinou para a plena filiação. Senhor Jesus, Deus nos predestinou para a plena filiação. O que é isso? Você vai se tornar plenamente filho de Deus. Ou exatamente, nós seremos uma expressão
expressão do próprio Cristo. Então, esse jumentinho que se alimenta de uva, ele vai ser transformado a tal ponto que ele vai se tornar uma expressão plena do próprio Cristo. Então, nós como jumentinhos precisamos dessa transformação. Senhor Jesus, para sermos conforme a imagem de Cristo, né? Então, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, aqui em Gênesis 2, né? 2, ele mostra lá que o homem era uma imagem da semelhança de Deus, ou seja, ele tinha a capacidade de expressar Deus, ele era como Deus, ele era um vaso para se colocar Deus dentro. Senhor Jesus, amém. Vamos invocar? Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Então, o Senhor, ele já sabia exatamente como nos colocar, como nos formar. Ele queria um vaso para ser expresso. E como o homem pecou, Cristo teve que vir e dar a redenção para nós. E aí ele dispensou o seu Espírito para nós. Amém. O Espírito de Deus, amém? Que é o Cristo transformado. Né? Então, o Cristo habita em nós. E agora nós podemos ser uma expressão plena de Deus. Então, quando Deus quis gerar alguma coisa, ele gerou o homem como um vaso, né? Mas esse vaso precisa ser preenchido, assim como esse jumentinho aqui, ó, né? Ele ficou totalmente embriagado, né? Totalmente colocado na presença de Deus. Seus dentes eram brancos, né? E ele até lavou suas vestes também, ó, os seus olhos cintilantes, né? Então, o que quer dizer isso? Você está tão embriagado de Deus que seus olhos só veem Cristo. Tudo que você olha, você vê Cristo. Porque você está conseguindo discernir o que Cristo é. Você está vendo o que Cristo é. Você está vendo o que Deus deseja. Você percebe Cristo em todas as coisas. E aí Deus vai te colocar, né, num lugar, numa posição que Deus possa te usar como um instrumento. Tanto é que a questão aqui da videira é a questão da vida de Deus. A vida de Deus vai crescer em nós até o ponto que Ele pode nos usar para a obra dele. Senhor Jesus. Então, esse lugar de medição, Deus vai medir a nossa capacidade de expressar, de ganhar de Cristo. Né? Então, quando nós queremos crescer, Deus precisa dessa oportunidade, né? De que nós possamos nos alimentar da videira, né? Que nós possamos ser uma expressão do próprio Deus. Amém. Senhor Jesus. Sim. Então, existe a questão do crescer em vida. Nós precisamos crescer em vida. Sim. Nós precisamos também de uma dieta que nos capacite a crescer em vida. Né? Amém. E nós precisamos ser esse jumentinho. Senhor Jesus. Amém. E aí nós precisamos ser medidos. Senhor Jesus. Amém. Então, quanto ao crescimento, Senhor Jesus. Amém. Deus nos deu a vida que nos vai capacitar a receber o crescimento de Deus. Sim. Se você olha, você para crescer, você não precisa de muita coisa. Você apenas precisa crescer. Ninguém quer dizer para o bebê, cresce. Quando vê, já cresceu. Sim. Você que está muito perto dele, você não percebe. Mas quando você vai a um parente, alguém que já faz sempre com o garoto, ele diz, como é que esse garoto cresceu? Sim. E aí o pai, rapaz, eu nem tinha vontade, e esse garoto cresceu mesmo. Então, irmãos, muitas vezes, nossa percepção do nosso crescimento não está no julgamento correto, porque nós estamos muito próximos uns dos outros, né? Mas quando nós saímos, nós vamos em outro lugar, né? Em outro ambiente, as pessoas percebem que nós temos um crescimento. Sim. Amém. As pessoas percebem. Então, não é para se medir alguém aqui. Aqui ninguém mede ninguém, mas lá fora alguém pode se medir. Sim. Porque ele vai dizer, você realmente tem uma percepção de Deus. Você pode nem dizer que é cristão, mas a pessoa vai perceber. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, todas as coisas são espiritual. Todas as coisas são julgadas, né? Mas Deus é que nos julga. Amém. Ninguém julga ninguém. Esse jumentinho ele está amarrado à videira.
Mas esse amarrar de Deus é amarrado em amor. Nós somos amarrados pelo amor de Deus. Por isso que você não sai por aí voando, você não sai. Não, você está amarrado pelo amor de Deus. Você até pode sair daqui. Cada um pode sair daqui. Se você quiser, você pode sair daqui. Mas você está tão amarrado em Cristo. Deus te amarrou tanto no amor dele. Esse amor foi tão prevalecente na sua vida, na sua experiência, que você não consegue viver longe dos irmãos. Você não consegue mais viver longe de Cristo. E aí você consegue perceber que realmente existe um laço de amor. Existe alguém te aperfeiçoando nesse laço. Então, todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Muitas vezes a gente acha, não, Deus não está cooperando comigo, eu preciso crescer mais. Mas muitas vezes é nosso julgamento. Deus está olhando outra coisa. Senhor Jesus. Então, quando Deus chama para nos amarrar a mão inteira, Ele quer algo para nós, Ele quer que nós possamos fazer algo. Então, depois que você recebe a vida, Deus vai te dar um crescimento para que você possa ser usado em alguma coisa na obra de Deus. Quando nós estamos diante de Deus, Deus vai nos colocar algo nas nossas mãos. Não fomos nós que colocamos aqui, foi Deus que nos deu. E aí você vai começar a operar aquilo, Deus vai te dar mais encargos sobre aquilo que Deus te deu. Então, isso aí é necessário. Então, quando você olha para a vida ela cresce por si mesma. O bebê precisa crescer e vai crescer por si mesmo. Outra coisa, o que ele precisa? O que ele faz então para crescer? Primeiro ele tem que dar a vida. A vida por si mesma, a vida humana, por si mesmo vai fazer com que essa pessoa cresça. Outra coisa que ele precisa fazer é respirar. Se ele parar de respirar, ele morre. Outra coisa que ele tem que fazer é comer. Se ele parar de comer, ele morre. Senhor Jesus. Então, quanto à vida, ele está crescendo, mas existem algumas coisas que ele tem que fazer para permanecer vivo. A questão é permanecer vivo. Nós estamos aqui para permanecermos vivos. Quanto à vida de Deus, Deus vai nos suprir e vai nos embriagar com seu Espírito. Mas quanto a nós precisamos permanecer vivos. E aí entra a dieta. Porque se o bebê não se alimenta de leite, ele morre. Depois ele entra na questão de se alimentar. Se ele não se alimentar adequadamente, ele vai crescer adequadamente. Ele vai ter, se ele começar o feijão, ele vai ter carência das outras vitaminas. Então, não é só comer por comer, ele tem que ser nutrido. Então, Deus é um nutricionista. Deus sabe exatamente o que nós precisamos para crescer ou para permanecermos vivos. Deus sempre sabe o que precisamos para crescer como para permanecermos vivos. Então, quanto ao crescimento, Deus vai nos dar, porque a vida já está em nós, Cristo já está em nós, irmãos. Quanto à dieta, nós precisamos respirar. E como é que você respira? Senhor! A respiração vem pelo lugar do nome do Senhor. A respiração da vida. Quando você invoca, você respira. Senhor Jesus. Então o Senhor já sabe a nossa dieta. Senhor Jesus, Ele já sabe o nosso oxigênio para permanecer vivo nessa vida. Então depois Deus vai nos dar a dieta. Que dieta é essa? A dieta é a palavra. A palavra de Deus. Senhor Jesus, a palavra de Deus é o nosso alimento. Senhor Jesus, em Cristo mesmo disse: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim
e vai começar a orar, não dá certo. A palavra é vida. Então, quanto mais você se alimentar da palavra, mais vida você tem. E outras questões lá que ele fala, para você se encher do Espírito, é algo que a gente não percebe. Ele diz lá nos versículos, ele diz que nós temos que nos submeter uns aos outros. Isso é para nos encher do Espírito, hein? Vamos lá para Efésios. Senhor Jesus. Efésios, vamos ler de novo lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque a gente passa reto e não vê. Aqui, ó. No 18 tem que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí, ó. Vírgula. Tem uma vírgula aí, não tem. Aí diz, ó. Falando de vós, com salmos, ou falando salmos. Entoando e louvando, falando também, ó, ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração. Isso tudo para se encher do Espírito. Sim. Aí ele percebe, ó, tem uma Bíblia aí no 19, não tem? Então está continuando a frase, dando sempre graças por tudo a Deus. Então, quando você dá graças por tudo a Deus, você está se enchendo do Espírito. Amém. E Pai, ó, Deus e Pai. Amém. Deus nos gerou para uma plena criação. Nós não temos apenas um Deus. Nós temos um Deus e Pai. Amém. Ó, aqui, ó, vamos lá. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vírgula de novo. Sujeitando-vos uns aos outros. Ó. Para que você se sujeita uns aos outros? Para se encher do Espírito no temor de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então, a sujeição aos irmãos é um modo adequado para a gente também se encher do Espírito. Então, tem uma lista enorme aqui de como você deve se encher do Espírito. Muitas vezes a gente passa reto aqui. A gente só acha que é cantar, orar, ler e orar a palavra. Então, mas existem outras coisas. Então, vamos lá para Jeremias. Olha, esse aqui é da Bíblia. Jeremias, é profeta também. Hoje nós somos profetas. Senhor Jesus, Jeremias, do ano 15, 16, amém? Jeremias 15, 16. Jeremias, o profeta de Deus. Amém. Achadas as tuas palavras, logo as cumpri. Então, se você achou a palavra, você tem que logo comer. Imediatamente. Por quê? Você está na dieta. Você está se alimentando. Porque se você não respira, se você não come, se você não tem essa percepção, você morre. Ou seja, a vida que está em você, ela mingua. Não é que ela acaba, ela mingua. Por quê? Porque nós temos nós somos tripartites. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus é espírito, ele habita no nosso espírito. Aí nós temos a alma que somos nós, e nós temos o nosso corpo. Se você parar com a dieta, o espírito ele vai minguar, ele vai parar de mesclar-se com a sua alma, que é você mesmo. Ele vai continuar no seu espírito, mas sua alma está minguando, você está desfalecendo na sua alma, você está morrendo espiritualmente na sua alma. No seu espírito está tudo bem. Deus já salvou ele completamente. E a sua alma. Então, nós que somos experimentados em Deus, nós sabemos, existe realmente isso aí. Sim. Nós ficamos carentes de algo. Acho que Deus foi para o céu e me deixou na terra. Mas não foi não. Nós é que deixamos de nos alimentar. Vamos lá para Hebreus capítulo 5. Acho que é 5 também. Hebreus capítulo 5. Amém. Vamos para Hebreus. Amém. Hebreus capítulo 5. Rapidinho aqui. Amém. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo
versículo 13 e 14. Acho que é isso mesmo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, que é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para se servir, não somente o bem, mas também o mal. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Então, existe o leite, existe o alimento sólido. Senhor Jesus. Então, a vida de Deus é para a nossa prática, ou seja, a gente chama de obra. Não é para nós praticarmos. Deus vai nos dirigir. Deus vai nos dirigir. É Deus que está nos dirigindo. Não é eu querendo fazer o que eu li. Não, Deus vai nos dirigir. Senhor Jesus. Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos e para todos. Então, vamos lá para Timóteo, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E mostra lá, olha só. 3, 12. Senhor Jesus. Vamos com 11. Vamos começar com 11. Pelo Pai de Coró. Olha só, sempre ele coloca Pai. Por quê? Porque é uma plena filiação. É uma plena filiação. O Antigo Testamento não tem pai. Ou quase ele não percebe pai lá. Por quê? Porque Deus não tinha gerado ninguém. Ou Deus não tinha entrado no homem, então ele não gerou ninguém. Ele era um pai, ele seria um pai. Mas ele ainda estava na lei, ele não tinha vivo. E aí nós não somos filhos ainda. Então, no Velho Testamento, dificilmente você vai encontrar uma palavra pai. Dificilmente, de vez em quando ele fala lá, mas coisa rara. Não, mas no Novo Testamento, toda vez é pai. Principalmente nas cartas, pai. Ora, o nosso Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos no caminho até vós. Dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor nos faça crescer. Olha, é o Senhor que nos faça. É o Senhor que nos faça crescer. Não sou eu, é o Senhor. E aumentar no amor uns para os outros. Então, o crescer e o aumentar em amor é o Senhor que nos faz, Senhor Jesus. E para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, de novo, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos aqui. Mediu de novo. Deus deu, Ele mesmo fez e Ele mesmo vai medir. Ele vai chegar e falar: não, eu coloquei a medida certa de Cristo nessa pessoa. Eu coloquei, eu fiz essa obra. Satanás não pode dizer alguma coisa. Satanás não vai poder dizer: não, foi ele que fez. Satanás vai chegar na presença de Deus e dizer: não, foi essa pessoa que fez essa obra. Ele vai te acusar. Esse aí pode entrar. Como é que foi ele que fez a obra? Aí Deus vai dizer: não foi ele. Ele pensava que era ele, mas era eu mesmo, Senhor Jesus. Então, Satanás é o acusador dos irmãos diante de Deus. Ele não vai acusar você só do pecado, da injustiça. Ele vai pegar você também na obra. Não, ele também errou. Eu era o semente da perfeição e eu caí, eu fui jogado fora. Senhor Jesus, para ele não fazer isso, o que Deus faz? Deus mesmo vem fazer toda a obra e vai nos pedir. Se ele errar, foi Deus que errou. Os irmãos entenderam?
fazer alguma coisa que seja igual a Deus. Mas Deus é que quer colocar a sua natureza, a sua divindade, a sua santidade, Senhor Jesus, em nós, irmãos. Por isso Satanás foi lá no jardim do Éden para acabar com o vaso, para que ele comece da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse evangelho que nós temos é um evangelho pleno, é uma plena criação. Você tem que ter a capacidade de perceber essas coisas. Senão Satanás vai dizer, foi ele que fez a obra, sai daqui. Ele teria a capacidade, e ele teria toda a razão de fazer isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus, os irmãos entenderam? Então, essa dependência nós temos que ter essa dependência. Ele disse, ó, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga, e tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Quem quer negar a si mesmo é deixar Deus fazer todas as coisas, confiar que é Deus que está te dando todas as coisas, e Satanás não poderá te acusar de nada. Senhor Jesus, Deus é mestre em fazer essas coisas absurdas. Então, o nosso evangelho, ele não só vai salvar o pecador, ele vai transformar o pecador para que Deus possa fazer uma obra nele. Senhor Jesus, você está hoje aqui porque Deus se chamou como um jumentinho e está te amarrando uma videira verdadeira. E aí você está se alimentando das palavras sólidas, para que você, sólidas para a justiça. As palavras sólidas para a justiça é algo de expressar Deus. Então, quando Deus medir aqui, quando Ele coloca a videira mais excelente e medir, no lugar de oração, onde Deus, a oração, você é um com Deus. A oração é falar com Deus, ou até mesmo Deus falar em você, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, ele geme os gemidos inexprimíveis e faz você falar o que ele deseja você falar na oração. Ou até mesmo ele coloca obstáculos para que você possa exercitar o dom de orar. Porque ele necessita que você ore por aquela situação, ou você ganhe uma experiência naquele. Então, crescer em vida, Senhor Jesus, é nesse nível aí. Senhor Jesus. Então, quando Paulo chega lá em lugares, ele diz, ó, não aprendi de homem algum, não recebi de homem algum. Porque se ele tivesse aprendido e recebido de alguém, Satanás ia dizer alguma coisa. Senhor Jesus, ele fundou todas as igrejas, mas foi ele mesmo que aprendeu e ele mesmo recebeu de alguém. Não, lá no caminho de Damasco, ele recebeu uma revelação do próprio Cristo. Ele disse, Senhor, quem és tu? Tu és aquele que... Eu sou aquele que persegue, mas eu estou perseguindo os que invocam o teu nome. Não, você está enganado. Você está na lógica humana. A lógica humana vai dizer que você está perseguindo os meus discípulos, mas na lógica divina, você está me perseguindo, porque eu já habito neles. Então, irmãos, é muito mais lógica. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Senhor Jesus, imagina aí, Deus tinha Cristo estava na terra e ele precisava fazer uma obra, e para fazer obra ele precisa de ofertas. Deus precisa de ofertas. Todas as coisas aqui, ó, você está vendo mediante ofertas. Então Deus, o que ele fez? Ele colocou um ladrão como tesoureiro. Senhor Jesus, que era Judas cuidava da bolsa. Mas me diz aí, algum dia faltou alguma coisa para Cristo? Algum dia faltou um navio que ia atravessar o mar da Galileia? Não, Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa lógica funciona errado.
Deus é mais perfeito. Senhor Jesus. Então, vai lá e pesca. Vai lá e pesca. Quando você pescar, dentro da boca desse peixe, você vai encontrar 2 moedas. Veja que coisa lógica, 2 moedas. Pedro falou assim: não, eu já pesquei com o rei, e agora ele está pedindo para eu pegar com as horas, tem que pegar um peixe que tem 2 moedas lá dentro. Eu já pesquei com o rei e nunca pesquei algum peixe que tenha 1 moeda sequer. E agora ele está pedindo que eu pesque e ache 2 moedas dentro da boca de um peixe. Senhor Jesus, esse Deus não é o Deus que nós acreditamos. Cremos ou não cremos? Amém. Se você não crê, você tem que começar a crer nesse Deus. Amém. Não, esse Deus é que eu quero. Senhor Jesus, se Deus falar assim, vai lá e pesca que quer 2, vai aparecer 2 moedinhas lá, você vai lá e pesca que tem 2 moedas. Senhor Jesus, senão, irmãos, nós vamos ficar desesperados, encadeirados e com úlceras, de tanto pensar. Os irmãos que estão na frente de uma obra, e eles precisam de uma oferta, eles precisam de um Deus que supra todas as coisas materiais. Deus nos dá as coisas materiais para a obra dele. Nosso contra-cheque, todas as coisas são espirituais. Você saiu de um lugar e Deus te colocou no lugar santo. Deus te tirou de um lugar profano, né? Como o Diego Lio, né? E nos colocou no lugar santo. Deus nos tornou santo, no lugar santo. E depois vamos a obra de santificação. Amém. Então, tudo que nos pertence, essa vida que está na tua mão, sua casa, seu pessoal, sua botina, sua meia, sua cueca, Senhor Jesus, sua aliança, tudo é santificado. Amém. Você crê assim ou não? Sim. Porque Deus é o Deus do absurdo para a nossa mente. A nossa mente funciona errado. A nossa mente ela funciona no certo e no errado. O certo e o errado é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que você vai encontrar lá na universidade? Conhecimento do bem e do mal. E Deus vai pegar aqui e vai santificar. Deus vai pegar a sua profissão e vai santificar. Digamos que você seja um advogado, digamos que você é um advogado, você exerce a advocacia. Aí ele diz: não, o mercado está muito ruim, o mercado é sempre, né? A economia, isso é a economia. Essa aí é a mente, não, a economia esse ano está muito baixa, realmente não está tendo, não vai haver. Aqui, desse mato não sai um coelho. Senhor Jesus, nós dependemos sempre de Deus, irmãos. Amém. Deus é que vai trazer o cliente para ser advogado. Não é a economia que vai trazer, é Deus que trouxe para ele. Não é o esforço dele trazer, é Deus que traz. Então, quem é alguém espiritual depende de Deus, até mesmo para receber o cliente. Esse cliente que foi para ele tem que ser Deus que trouxe a ele. Então, a economia está aqui e Deus está bem aqui. E Deus é supridor de todas as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembra desse versículo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, não vai faltar a pessoa dele e não vai faltar outra coisa. Senhor Jesus, nada, irmãos. Então, se Deus criou o céu e a terra, se Deus criou todo o universo, Ele governa todo o universo, Ele não vai guardar a sua pessoa, Ele vai suprir a sua pessoa. Jamais nos justo mendigar o pão. Senhor Jesus. Então vamos aqui. Vamos dar Salmos 92. Senhor Jesus, vocês têm vergonha? Senhor Jesus. Vamos para o Salmo
perceber as coisas espirituais, como funciona, nós estaremos errados e Deus vai ter que consertar o nosso caminho. Vamos lá, para Salmo 92. Senhor Jesus. Aqui, ó. 92. Amém. 12 e 13. 14 e 15. O justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Está falando do crescimento, ó. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Toda vez que você ver essa palavra, o justo, você tem que ligar. Não é para você, esse justo é Cristo. Esse justo vai florescer em você como uma palmeira. Está vendo aqui, ó? Esse justo não é você, é o próprio Cristo. Está aqui, está dentro de você, aí você se torna justo. Por que você é justo? Porque Cristo habita em você e em mim. Nós não temos justiça nenhuma, a nossa justiça vem de Deus, e a nossa justiça é o próprio Deus. E é o próprio Cristo. Então aí nós nos tornamos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus porque Cristo habita em nós. Amém. Então, digamos uma vez aqui, Deus crê em Cristo, muito mais do que você. E Deus depende mais de Cristo do que você e eu. Entendeu? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou por meio de Cristo. Ele dependeu de Cristo. Então, Deus depende de Cristo. Por meio do Espírito. Então, Deus dependeu de Cristo. E você está dependendo de quem? Eu e você. Então, o justo florescerá como a palmeira. O que é palmeira? É algo grande, né? Mas a palmeira na Bíblia tipifica o viver, viver, uma palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. O que é o cedro? Por que é o Líbano? Porque o cedro ele é uma madeira pura, mais dura do que essa, e ele nasce. O cedro nasce no cedro, né? O cedro ele nasce nas montanhas. Ele passa por intempéries, vento, frio, ele está adulto, um simão resistente ali. Senhor Jesus! Então, nós seremos como o cedro do Líbano. Nós vamos crescer como o cedro do Líbano e como a palmeira. Ó, plantada onde? Na casa do Senhor. Amarrados na videira. Mesclados na videira. Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos fazer na casa do Senhor, então? Plantar essa casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Não é só o caminho. Senhor Jesus. Se bem que esse local que pertence a nós, esse lugar está santificado. Não é porque não é a igreja que está santificado. Porque nós fizemos aqui. Deus está vindo. Onde pisar o teu pé, é teu, ou seja, de Deus. Senhor Jesus. Ó, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de perdão, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para anunciar, por que haverá esse crescimento como certo? Por que você vai florescer? Para anunciar que o Senhor é reto. Senhor Jesus. Vamos ainda o versículo 7. Vamos ler aqui. Versículo 7. Ainda que os ímpios brotem como a erva, ó, ele vai brotar. Veja a diferença, ó. O justo, ele não brota como erva. Ainda que o ímpio brote como a erva, ele se alastra, a erva é mais. E floresce em todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante serão, nada obstante
serão destruídos para sempre. Então não fique olhando a obra do ímpio. Olha para você, que você não é erva, você cresce como você floresce como uma palmeira, você cresce como um Líbano, para anunciar. Mas vamos sair daqui, vamos para 1 Coríntios 13. Vamos finalizar por aqui. O Senhor vai dar porque a gente sabe, nós falamos, nós ouvimos e nós também podemos falar. Ou seja, os irmãos vão completar. Senhor Jesus, 1 Coríntios 13, podemos falar, no 31. Não, 12:31. Entretanto, procurai fazer todos os melhores dons. Eu estou falando de dons. E eu para mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha, igualzinho aqui, uma videira, uma vide mais excelente. Ainda que fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo de retino. Está vendo aqui, Aí ele continua aqui, no versículo 11, ele diz assim, mas quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu amadureci. Desisti das coisas próprias de menino. Está vendo aqui, Senhor Jesus, porque agora vemos como que no espelho, obscurecidamente, Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior. Senhor Jesus, Senhor Jesus, é o mais excelente. Amém. Então, quando a gente chegar num estágio maior, o que vai ser expresso será o amor para todos. Então, existe o crescimento, existe o amadurecimento. Então, depois de você crescer, depois de você ter a dieta, você vai ter que amadurecer. O amadurecimento, ele olha mais para os outros do que para você mesmo. Então, se você tiver um crescimento fraco, você não vai conseguir, na sua maturidade, exercer plenamente o amor de Deus. Sim. Você estará frágil, fraco, Lembra lá de Enos que é frágil, fraco e mortal. E a primeira coisa lá em Gênesis 4, que é o filho de descendente de Adão, o filho de Adão Enos. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, quando ele se sentiu fraco, frágil e mortal, foi invocar o nome do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi respirar. Depois que ele respirou, aí ele começou a viver. Aí ele deixou de ser fraco. Aí ele deixou de ser mortal. Senhor Jesus. E aí Deus vai fazer a obra. Então, todas as coisas começam no invocar. Amém. Amém. Que é uma respiração da vida. Sim. Amém. Depois nós vamos para a palavra. Sim. Que é o nosso alimento. Amém. Depois nós vamos exercer o que Deus deseja para nós. Então, mas a questão em nossa experiência, em tudo que nós temos, nós sabemos que realmente é Deus que está nessas experiências, ou Satanás, quando Deus mostra realmente ele mede exatamente a estatura perfeita de Cristo. Ele
essa não, o Senhor mediu errado. O Senhor, Ele não começa uma obra para não terminar. Se o Senhor começou uma obra, Ele vai terminar essa obra perfeitamente. Você já olhou o universo, ele está perfeito. Então, quanto a nós, Deus não vai errar. Deus não vai errar. Nossa pessoa é que acha que, como nós medimos pelo certo e errado, nós achamos que Deus errou. Ou que Deus está errado, que eu e você estamos errando. Não. Deus acerta. Até quando nós achamos que Ele errou, Deus acerta. Então é isso, irmãos. E agora, espero ter falado. E agora vamos compartilhar com os irmãos, aumentar essa palavra. Preencher mais, porque nós todos temos o Espírito. Amém. Todos nós podemos exercitar.